velho. Na hora que, meu irmão, que o pau come, que a que diminui, que você tem aquele não, meu irmão, que você perde metade do campo visual, não é isso? Mas você levou o Monark pra tirar lá mesmo? Rapaz... Eu quis saber que até uma namorada você arrumou pra ele. A gente atirou com ponto Sério, 50, salvou meu irmão. Monark. Com revólver ponto Eu 50, o atirei revólver com aquela voou porra da minha também. mão, velho. Os caras ficaram me gozando lá. Meteu-lhe tiro de fuzil da zorra toda. Mas só o revólver ou você tirou com a BMG Não, não foi eu também? que arranjei a mulher, não. Mas eu soube de uma conversa desse que ele tá botando um pocano lá. Que ele tá mesmo agora que saiu do... Como é que chama? Do celibato, né? Agora não sei se é a informação oficial, né? Isso não. Desistiu Eu de ir pra ouvi essa casa, conversa, né? desistiu Isso de não. montar uma Porque- casa na O quê? floresta. Agora ele não vai mais montar uma casa na floresta. Mudaram Eu os não seus sei, planos, né? eu não sei. O Monark merece, mano. Monark, que cara lá, ele foi um Cara, todo mundo gosta dele, perseguido bicho. aqui. Então, quem conhece o Monark pelo vídeo, vê que ele é um cara que sempre pregou a liberdade, ele é verdadeiro mesmo. Não, mas é um cara de esquerda. Ele não é um cara reacionário nem não, contra. não. Ele vai dizer, não, universidade é isso aí. Se ele vier falar com eu, ele vai dizer, não, rapaz, não sei o que, a liberdade do cara dizer o que ele quiser, não é isso? É isso. Você acha que o Monark é de esquerda? Rapaz, ele é declaradamente de esquerda, né? Até não, mano. Ah, onde que não é? Pô, você fala pra ter Ele é liberdade. contra a ditadura, ele é a favor de. Ele é um libertário de esquerda. É, se falar liberdade já é contra a esquerda, pô. Cara, Liberdade eu não acho que o Monark é de esquerda, não, velho. Ah, mas ele é muito liberal, na verdade. Eu acho que ele, se fosse enquadrar o Monark, seria um liberal mesmo. Ele A quer galera que todo até mundo critica viva bem ele que ele sem- apoiou o Bolsonaro, porra. Não, mas ele era antissistema pra ele, né? Não era porque ele apoiava o Bolsonaro Exatamente. em si. Pois é. Ele era mais antissistema. Apoiou o Trump lá nos Estados Unidos. Apoiou o Trump mesmo? Ah, Se bem que a ele mulher queria ganhasse, ele tava no sal, né, velho? Aí tem a questão pessoal também, né? Se a mulher ganhasse, a chance mas dele ir aí- pro sal era maior, né? aí Não, já é não, uma- não, Aí já é uma prova que o cara não é de esquerda, né, mano? Tem jeito de mandar um cara aí pra gente? Você manda esse Tem aqui pra professor gente? de direita lá na universidade, velho? Cara, eu encontrei um agora que se declarou como monarquista, mas para deixar claro que isso não interferiria na didática dele, na transmissão do conhecimento, que é a história antiga, por exemplo. Substituto efetivo. Efetivo, tá bastante, desde a década de 90 lá, bastante sofre, tempo. hein? Mas que hoje em dia você acha que não entraria um cara desse? Não, nunca, mas eu acho que ele apresentou esse conhecimento aí pro pessoal lá de posição ideológica dele por causa de mim, porque todos os professores no início desse semestre estavam falando sobre isso, sobre a não autorização para gravação de áudio e vídeo da aula, e alguns aproveitavam para falar isso sobre ideologia também, para talvez me deixar tranquilo de que isso não iria acontecer em aula. E aí ele foi o cara que pareceu ser de direita, assim, porque se demonstrou pela posição monarquista dele, né? Mas em aula, assim, eu não vi ele falar muita E você coisa chegou nesse a gravar sentido, a não. aula dele também? Você questionando ele na aula, tudo? Não teve oportunidade pra isso, inclusive. Ah, Ele não coloca realmente ideologia em aula. Aham. Pô, ia ser legal, talvez. Eu gostaria de ver uma aula desse cara, assim, você gravando. Mas Não, ele não, pra ele não mostrar menciona constantemente isso. Ele saiu do armário rapidinho. Foi a aula inicial. Aham. Tem um professor de economia, eu não sei se eu tô fazendo introdução à economia pra... Tudo bem que a universidade não ensina esse tipo de conhecimento que você tá falando, por exemplo. Mas eu acho importante a gente ter o conhecimento Nunca vai básico de economia Oferta, demanda. teórica mesmo. Mas né? em direito você já teve isso, não teve não? Não, a gente teve direito econômico, mas Então não tinha economia, rasos. fundamentos de economia no curso de direito? Não. Pô, que Não, loucura, bicho. O quê? teve algo, eu não sei como que eles chamavam lá, mas teve algo parecido com introdução à economia, só que é um lixo, foi um lixo. Não tinha macro, micro, curva de oferta, demanda, elasticidade? Não, lixo. Que loucura. Agora, com esse professor, eu acho que ele é um professor mais... Não sei como que ele se identifica ideologicamente, mas eu acho que ele é um professor mais Realista. técnico, assim. Realista. E realista. Quando ele vai... É o que eu falo pro pessoal sobre doutrinação. Quando ele vai falar algum conhecimento técnico, por exemplo, sobre elasticidade, a gente falou isso em alguma dessas aulas aí. Talvez vire um vídeo, porque eu acho interessante pra gente demonstrar o que é você falar sobre ambos os lados quando você vai dar exemplo político pra falar sobre técnica. Você tá falando sobre elasticidade, por exemplo, ou sobre uma questão ali que vai descambar em um controle social a partir do custo ali. Você gera um custo para determinado serviço, mas gera um custo social também. Você tem que, por meio do Estado, cobrir aquilo de alguma forma, para que esse cara faça reparação, por exemplo, num monopólio natural ali de petróleo. Esse cara tá gerando petróleo e tá gerando malefícios sociais, né? Um custo social também, o Estado vai impor aquilo ali. Aí ele dá de exemplo o que aconteceu no Petrolão, colocando essas questões, só que ao mesmo tempo ele dá
dar de exemplo a pandemia, colocando esses conceitos técnicos aí. Então seria uma questão que você identificaria como de direita, que ele tá atacando o controle do Estado ali no governo Bolsonaro, e uma questão de esquerda que seria no petrolão. Então ele utiliza esses exemplos do jeito que eu falo pro pessoal. Você quer falar de política? Fale dos dois lados, falando as coisas boas e ruins. Então ele é um cara que eu acho que age corretamente na aula, no sentido de dar um conteúdo técnico e colocar os exemplos políticos do jeito certo também. Mas é raro, cara. Raríssimo a gente ver professores adotando essa postura mais imparcial ou se declarando de direita em algum sentido. Raro. E quando você seus se sente à colegas... vontade para ser de esquerda lá Quando só. seus colegas de turma tipo, participam de uma aula de um professor desse, que vê que tem uma neutralidade lá, que não tem nenhum viés, e depois vai pra outra aula toda enviesada, pô. Os caras não chegam a conversar com você, tipo, pô, Wilker, tô vendo que você tem razão, cara, eu também tô achando absurdo isso tá rolando. Tem uma galera que me apoia, assim, Mas são de outros cursos, não? Eu vi um cara da agronomia te apoiando. Eu vi um cara da agronomia. Eu nem sei se é agronomia, mas eu vi e falei, isso deve ser agrônomo. Só pode, que tava te apoiando lá. Tá. Porque tava um jeito mais cowboy, assim, de botina e tal. Entendi, Falei, deve ser agrônomo. O veterinário, né? Ou veterinário também. Mas essa introdução à economia mesmo é matéria obrigatória, apesar de não ser pra gente da história, para muitos cursos. Então, a nossa sala lá de introdução à economia, eu acho que pelo menos no começo tinham 120 alunos lá. A sala nem comporta esse tanto de gente. Teve vezes que a gente teve que buscar, lá no anfiteatro, a gente teve que buscar a cadeira de fora, porque os anfiteatros lá da UNB, do ICC mesmo, que é o prédio principal ali, é um lixo completo, destruído, não é manutenido, parece que desde quando se criou aquela UNB, várias carteiras quebradas mesmo ali, absurdo, aí você tem que buscar a carteira de fora ali pra tentar colocar lá no espaço que sobra. Mas é uma sala bem diversa assim, e lá eu não senti tanta uma opressão, uma coerção daquela comunidade pedagógica ali de introdução à economia em relação a mim e ao professor. É uma galera mais aberta, tanto é que muitos vêm me apoiar mesmo. Hoje eu tava conversando com os camaradas que gostam muito de você e sabiam que a gente ia fazer esse podcast hoje aqui, porque eu divulguei pra caramba nas minhas redes também. Aí estavam conversando lá, pô, vou tentar ir no evento lá do... 38ão. Do Renato 38ão, o cara é da hora demais, o papo de vocês com certeza vai ser legal e a gente vai assistir lá. Inclusive eles devem estar assistindo aqui. Um abraço pra vocês. Mas rola um apoio de poucos assim, mas quando são esses cursos menos doutrinários, tipo economia, tem uma questão mais técnica assim, em relação tanto ao professor quanto à turma. Pelo menos é a minha experiência nessa matéria, que é a minha primeira com essa galera mais alternativa em relação ao padrão de esquerda. Mas em humanas e sociais, a esquerda domina completamente, e o ambiente da cultura universitária, o que eu chamo de cultura universitária lá, que te impõe esses comportamentos o tempo todo, eles te direcionam o tempo todo para se sentir à vontade com comportamento de esquerda. Qualquer coisa que esteja dentro do espectro de esquerda. Agora, para você fazer qualquer coisa alternativa a isso, que rompe com esse pacto deles, você é perseguido em algum nível, você é ostracizado, você é colocado de canto, você não faz parte de nada, você não tem acesso aos benefícios acadêmicos mesmo, de fazer um projeto básico de iniciação científica. Tem os PIBICs lá. E a maioria das pessoas, eu tô no momento de vida para fazer isso mesmo. Eu tô melhor estruturado, assim, para não ter que passar por certas coisas, tipo pegar um ônibus com essa galera. Felizmente eu tenho um carro. Tipo, ser necessário que eu faça um estágio da universidade mesmo com essa galera pra ser remunerado. Pô, isso ia ser um inferno e eu não ia conseguir. O ônibus ia ser um inferno. Uma rasteira, um empurrãozinho na saída, hein? E eu não ia conseguir esses projetos pra tirar uma bolsa lá, por exemplo. Então você, é o que você tava falando, se você lamber esses caras aí, você vai chegar lá na docência, meu amigo. Você vai começar no projeto de iniciação científica, aí depois vai ser selecionado pro mestrado. Lambe não chega, viu? Porque é a concorrência da lambeção. Isso, agora né? se você lamber e for uma mulher bonita, a chance aumenta umas 20 vezes, né? Tem isso, né? Você tem que ser um bom lambedor, né? Mas a grande moral da história é, se você não for um lambedor, não tem espaço de nada pra você ali dentro. Então a cultura universitária te impõe o tempo todo você ser de esquerda. Se não for, meu amigo, se prepare pra desde as consequências mínimas às máximas. É um antro de comorbidade, de conformação ali. Você acha que tem uma galera que, de verdade, na sua sala, que você é um cara gente boa, inteligente, que as pessoas deveriam estar próximas? Você acha que tem gente na sua sala, por exemplo, que acha que você tá certo e tem medo de ser excluído? Tipo assim, você tá ligado? Porque... O cara que apoia na cocô.
Então, velho, eu te apoio, mas não conte a ninguém. Isso, Não rola isso, não? Entendeu? Porque é Cara, foda, tem mano, esse ser pessoal que vem ferroado falar ali. comigo, tem uns que falam publicamente, outros falam de forma tímida, e aí dá pra sentir isso. O cara que tá tímido ali, ele não vai me apoiar em aula, mas ele... Pô, Will, que legal que você faz aí, parabéns, tamo junto. Existe grupo de estudo bíblico dentro da universidade? Ainda tem o Esses pessoal que caras faz são os cultos do submissos a meio-dia. comunismo, não é? Cara, eu tava... Os caras de hoje mesmo que vieram falar comigo, da agronomia, estavam me contando uma história lá de que recentemente eles estavam descansando no ICC ali, no pavilhão de cima, porque lá você é meio que obrigado a ficar o dia inteiro lá, porque você tem aula em horários Horrível, tipo... né? O primeiro horário da manhã, de 8 às 10, aí você tem o 11 terceiro e o horas. quarto da noite. O 8 Você e vai pra 50 casa a pra 10 e voltar meia. longe como Pois Azul, é. né? Aí o cara mora lá no entorno aqui do DF, em Lusiânia, 80 km pra cá. Esse cara vai voltar pra Lusiânia pra passar a tarde lá e voltar pra cá à Jamais, noite? Sendo jamais. que a maior parte desse percurso ele vai ficar em transporte público? Não vai. Então os caras ficam enrolando lá na medida do possível, né? Se não dá pra ficar Vai no pra biblioteca, qualquer coisa. Fica nos corredores ali. Aí ele tava num desses corredores ali que dá perto de um anfiteatro desse que o pessoal tava fazendo culto ao meio-dia. E aí era um culto... Não era um culto, na verdade. Era tipo uma missa lá, tinha um padre. E aí alguém foi... Uma dessas histéricas de esquerda aí foi gritar lá: você é um fascista, alguma coisa. Tipo, repreendendo o cara Caralho, mesmo por ele tá lá fazendo um evento religioso. Pô, isso E é aí crime, eles- né não, Renato? Você é policial, isso é crime, né não? Intolerância Dá pra religiosa, enquadrar. A pô. regra nesse país é a legalidade e legalidade. Ah, não, Renato, não é crime. A gente é vai cair nessa crime, questão pô. filosófica, mas se você crime. tiver Para os lá amigos, pra prender em flagrante, é para os crime. amigos Tudo, né? e os inimigos. Não, Renato, mas Pois é a força da lei. é crime, não é? Na lei, se a lei fosse cumprida, Seria. se a lei fosse cumprida, Sim. um lugar desse nem existiria. A maioria dos professores aí não teriam terminado nem a graduação, né? Isso... Rapaz, você acha que se você fizesse o Enem decente, a maioria dos professores da universidade hoje passavam, velho? Pois é. É isso que a gente tá falando, cara. Você acha Você que a só maioria vai dos- chegar na Você docência acha que a se maioria dos você seus fizer parte da professores... bolha. Você acha que a maioria dos Só. seus professores sabe arranjo, permuta e combinação? Ah, pouco provável. Esses caras não passariam uma prova de vestibular séria, velho. A maioria dos professores universitários do Brasil hoje não passariam uma prova de vestibular decente, velho. Não, e fora isso que você O tá quê? falando que é exato, no conhecimento humano, social ali, que é boa parte da... É a maioria da parte, a maior parte da prova, inclusive, você vai ter toda uma doutrinação, um enviesamento ali para um pensamento que coloca o etnocentrismo mesmo na questão social como a base de tudo. Então você tem que baixar a cabeça pro pensamento ideológico dessa galera já no ingresso no vestibular. Você pode ver, história não é um conteúdo materialmente de história. Nada, é só opinião e ideologia. E é uma atribuição antropológica da maneira formal de você enxergar o mundo, principalmente a partir dessa virtude etnocêntrica que é eurocêntrica, que tudo você vai problematizar com base nisso. Colonialismo, a Então, zona isso, toda, meu irmão. É isso. Quando você entra É em o pacote materialidade, é a satânico partir desse completo. viés. É a submissão satânica desde o início, exatamente. É isso. Então, o próprio vestibular, que eles já iriam mal nessas questões exatas que não tem como você relativizar, nessa parte, eles estão fazendo toda a lavagem cerebral para o cara já entrar enviesado nesse sentido. Porque ele passou um ano estudando desde, tanto anteriormente a educação básica inteira, quanto a preparação mais séria no cursinho ali, com essas bases. Você acha que esse cara não já vai estar com a mente propensa para receber o que o movimento estudantil vai colocar lá? Porque eles dizem adorar a horizontalidade de Paulo Freire, mas tá cheio de hierarquia lá. Quando você vai tentar fazer o certo, por exemplo, que é questionar numa sala de aula com todo respeito, aí é hierarquia. Aí o cara diz que é capitão de mar e guerra, eu sou marujo, ele é o general, eu sou soldado, e isso acontece quando você ingressa lá também. O cara é o veterano, ele que vai te instruir ali no ambiente universitário, e você é o calouro. Então, esse cara vai estar todo submisso desde o pensamento que ele tinha estudando para a prova do vestibular e do Enem, até quando ele entra lá e esse veterano safado, a maioria das vezes, de movimento político, que tá no movimento estudantil, que é vinculado à porcaria desses partidos aí de UP, de PCdoB, tudo de esquerda radical, vai colocar isso na cabeça desse cara. E vai deturpar tudo que ele tinha de algum valor dissoante disso daí. Dentro lá você vê movimentos de partido político lá dentro. Total, cara. É só olhar qualquer manifestação que tem, e eu vou gravar, tipo, Assembleia Antifascista contra mim mesmo, é tudo bandeira do PSOL, bandeira de JS, PCdoB, UP. É toda essa galera aí de esquerda radical, eles sentem orgulho de falar isso, nesses termos. A gente é a esquerda radical que quer uma revolução armada aqui, que vai dar no que você falou aí mesmo, que é a morte, em primeiro lugar, de todos os opositores a esse
pensamento dominante de esquerda radical ali. E é isso que eles querem e é isso que impera lá. Aí tem movimento por cotas trans, que é um lixo, é um absurdo, só que a gente argumenta isso teoricamente mesmo pra demonstrar. Como não tem nem como você comprovar o que é um trans e não, sendo que é uma sensação de acordo com eles Eu mesmos. me sinto trans, você não se sente, não? Exatamente. Se declarar Todo guerra mundo no não Brasil, vai se sentir, não? começar recrutamento militar, vocês vão se sentir homem ou trans? Eu sou Michele na hora. Se você for preso agora, você vai dizer que você é homem ou mulher na audiência de custódia? É mulher na hora, Você né? viu Muito um vídeo? fácil. Você viu um vídeo do policial prendendo um moleque, né? E, pá, qual que é o seu nome? Maria Eduarda Rosa. O cara macho, né? Com nome e a porra assim com você, né? Aí ele falou assim, como? Maria Eduarda Rosa, tal, não sei o que. Falou assim... Rosa, até o sobrenome pra é que- feminino, né? Pra que Eu você só tá... sei que ser Você viu esse abordado negócio? por uma perfeita. Aí ele falou assim, ó, pra que você tá me filmando, policial? Não, só tô perguntando seu nome. Ele falou assim, não, você tá duvidando que eu sou mulher? Se quiser, eu levanto minha camisa aqui, eu mostro aqui, tô... O cara, não, E né? o cara, não falei pra você fazer isso, não, só perguntei seu nome, só. Você viu esse vídeo? Cara do céu, que loucura, velho. Que Pois é. loucura. E aí você vai ver o que tem lá nesses movimentos aí. É só bandeira de partido político de esquerda. São só políticos de esquerda mesmo que vão lá fazer palanque e tem voz pra falar. Aí eu fui lá com o meu megafone tentar falar, né? Porque não me deixam falar, eu tenho que falar no megafone. Ninguém me dá um espaço democrático pra ter oportunidade de argumentar o meu pensamento. E Que não é o fez deles, que eu com esse devia ter o pessoal? direito disso. Pol Pot, quando ascendeu ao poder com o apoio dos comunistas, dos trans, dos ele fez o que com esses intelectuais depois? Matou todo mundo, não é isso? Matou? Stalin matou todo mundo, Napoleão cortou a galera, todas as revoluções são assim, não é isso? Sim, Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Os idiotas úteis, meu irmão, os caras usam e descartam, não é isso? exato. Eu Só sei servem que é um aquele intelectual, propósito. vocês dois. Em Cuba tem movimento trans? Já era, né? Pois é, Hein? né? Eles fazem o que com essa Acabou, galera lá? De Che Guevara e todo o seu... Acabou. E lá na Coreia do É. Norte, será que tem movimento trans? Pois é. Tem movimento eunuco, Por que, né? que essa galera não Por vai quê? fazer a militância dele Vai lá. nesses países que eles apoiam, Pois é. né? Ó, Fica a pergunta dois aí. caras que sabem muito história aí, vocês dois aí, vocês acham que existiu o Holodomor? Esse dia eu tava conversando com um comunista e ele falou que não rolou nada em Holodomor. A fome lá de Stalin, aquela parada toda ali, que Eu não nada tenho daquilo... conhecimento. Eu Nada não tenho- daquilo existiu. Rapaz, se você conversar com pessoas que viveram na Ucrânia na época, eles vão fazer relatos brutais, inclusive de troca de corpos por pão, porque o pão matava mais rápido do que o corpo, não é isso? Tipo, houve troca de corpo por pão. E houve retirada de alimentos de várias. Como é que chama? Satélites pra Rússia durante o período. Agora, o número específico de pessoas que morreram é muito difícil dizer que é uma ditadura totalitária, né? Sim. Agora, existem centenas, milhares de relatos de pessoas que viviam na época, inclusive de troca de pão por corpo, porque o cara sabia que dando pão, o cara morria mais rápido do que deixar o canibalismo, porque o canibalismo ia ter proteína e gordura ali. O cara trocava pão por corpo, pro cara morrer mais rápido. Caralho, velho. O que? Não entendeu o que eu tô dizendo? Entendi. Porque o soviético compreendia que senão o cara Acelerava comia o o corpo processo, cara. e o cara comer pão morria Tá, mais rápido do que existe. comer carne, porque o cara vai comer Vou carne, cortar a o proteína osso ali. e tal, tem proteína e tal, o cara demora mais de morrer. Tem relatos históricos Tem disso aí. relatos de pessoas falando, olha, eu troquei o corpo de minha irmã por X pães, vara de pão, não sei o que lá e tal. E caras que trabalhavam no sistema dizendo, olha, nós trocávamos pão pro corpo porque a gente sabia que se o cara começasse canibalismo, demorava mais de morrer a galera. Caramba. Pois é, o cara falou que não existiu o Holodomor, assim. Não, cara, mas isso é o que acontece em história mesmo. Isso já é uma oportunidade pra gente entrar no que é a doutrinação mesmo, na história que é subestimada como um conhecimento importante da história, no sentido de que é a principal ferramenta para ganhar corações e mentes, deturpando tudo que são os fatos históricos mesmo, produzidos em historiografia por historiadores sérios. E aí a gente teve uma época mesmo que os arquivos da União Soviética não eram abertos ainda, verdadeiramente. Aí você tinha que fazer inferências ali, você não tinha os dados concretos, né? Aí, salvo engano, a partir da década de 90 ali, se abriram esses arquivos e você teve como se fazer uma produção realmente séria baseada em dados e produzir uma historiografia não enviesada como é o que se tinha até então e dava aso aí, motivo para ter esse tipo de argumentação, para você manipular a história. Aí a gente entra na materialidade do que é a ferramenta histórica hoje, para dar toda essa manipulação em que se dá.
Essa galera aí não gosta de ficar falando sobre você reescrever a história hoje, com o trabalho que o Thiago Braga, por exemplo, faz na internet, falando a realidade com base em historiografia séria, internacional mesmo, de pesquisadores que não estão enviesados politicamente, ideologicamente acerca desses fatos tão discutíveis. Ele não traz as fontes primárias ali e secundárias que se baseiam nesses arquivos soviéticos para falar sobre a realidade do Holodomor, por exemplo. Essa realidade tá aí. Aí o que essa galera faz? Inclusive vai estar no vídeo do professor de História da África que não saiu ainda, que a gente está discutindo lá revisionismo histórico. Porque ele fala sobre ser importante a gente produzir um conhecimento onde se reescreve a história para aperfeiçoá-la. Mas em aulas anteriores mesmo que estão no meu canal aí, ele critica o que ele chama de revisionismo histórico. O que a gente acredita ser virtuoso... Tem que ver se é revisão baseada em opinião ou revisão baseada em fato, né? Se o cara levantar mais fatos é uma coisa, agora a revisão baseada na ideologia e imaginação do cara é brincadeira, né? É o que a gente tá falando aqui. Pra ideologia de esquerda, você reescrever a história aperfeiçoando ela, por exemplo, colocando hoje tudo que se construiu de pensamento a partir do conhecimento europeu como eurocêntrico, é interessante. Você reescreve a história aperfeiçoando. Agora, você fazer uma reinterpretação dos fatos, aperfeiçoando eles com base em dados históricos que surgiram a partir da reabertura dos arquivos soviéticos, por exemplo, aí essa galera diz que é revisionismo. E tem que ver se o arquivo... Qual é o parâmetro de vocês, cara? Tem que ver qual é a verdade, o nível de veracidade dos arquivos também, não é isso? Sim, isso também, é uma fonte, claro. Mas tem que ser avaliado, não é isso? Sim, mas é feita uma avaliação na hora de se produzir. Quando o animal é colocado em cativeiro, ele reproduz mais ou menos em regra? Menos, né? Desde a antiguidade se registra em Roma que quem vive em cidade reproduz metade, não é isso? A população, na maioria dos países do mundo hoje, não tem mais reprodução suficiente, não é isso? A humanidade está sendo colocada em um regime de autoextinção. Todos os países comunistas, sem exceção, a população, a fecundidade diminuíram, não é isso? O comunismo em si é o Holodomor. Aonde aconteceu o comunismo, aconteceu o extermínio da humanidade, de valores humanos e, em última expressão, de crianças e família, não é isso? Não é isso que aconteceu em todo lugar que vê comunismo ou não? É isso o mundo inteiro, o Estado está crescendo e a consequência do Estado explodir, entrar na intimidade de homem e mulher, de pai e filho e da capacidade do homem ser homem, se prover para sua casa, é a destruição de famílias estruturadas e a destruição da fecundidade, não é isso? Tem. Mas eles falam que, por exemplo, em 29, quando teve o crash da Bolsa, foi um momento que o comunismo cresceu muito no mundo, assim, porque socialistas, comunistas aproveitaram aquela oportunidade da crise do capitalismo para eles falar, agora a gente vai avançar o nosso projeto. E que provavelmente vai ter outro crash do sistema. A gente até conversou isso uma vez com o Faca, né? E quando esse crash do sistema acontecer, que tá próximo, né? Os Estados Unidos devendo demais, tudo, provavelmente o comunismo pode avançar nesse momento. Só existe paraíso fiscal porque existe inferno fiscal, não é isso? O Brasil é um inferno fiscal. Quanto mais países grandes aumentarem a tributação, maior o retorno dentro da teoria dos jogos para que países pequenos reduzam, não é isso? E atraem muito mais riqueza. E quem tá no inferno merece o quê? Quem foi pro inferno merece o quê? A primeira parte da picanha, não é isso? Você quer estar no paraíso ou no inferno? A decisão é sua, não é isso? Só existe paraíso fiscal porque existe inferno fiscal, não é isso? Se o tributo fosse igual em todo lugar, não existia paraíso fiscal. Você concorda comigo ou não? Sim. Hein? Ou não? Sim, sim. Vai piorar a situação em algum lugar e vai melhorar em outras. E a tendência é que as pessoas vão ser tratadas como clientes pelo governo, especialmente. Traga o seu dinheiro pra cá. Pois é. Traga o seu Bitcoin pra cá. Tem 500 mil de brasileiros na Flórida. Você acha que vai ter mais ou menos daqui a 10 anos? Eu acho que vai ter mais.